Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será: ir para o céu é muito mais fácil do que você imagina. Embora saibamos que as portas do céu são estreitas e que as do inferno são largas, e que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, o sacrifício de Jesus na cruz livrou-nos do pecado original e certamente facilitou a nossa ida para o paraíso. Deus não é um Deus vingativo, mas misericordioso. Por isso, ir para o céu não é algo impossível. Contudo, embora tenhamos o livre-arbítrio, devemos nos atentar que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Portanto, aquele que peca consciente dificilmente alcançará a salvação, pois tem ciência do que é certo e do que é errado. Nesse caso, ele não será lembrado no último dia. O segredo da salvação é a imitação de Cristo, ou seja, sermos humanos ao ponto de amarmos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Assim, quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estamos. O amor que Deus tem por nós é infinito. E no final, nós seremos julgados pelas nossas próprias atitudes. Todos nascem salvos, porém as atitudes em vida é que nos fazem ir de encontro à condenação. O sacrifício de Jesus foi tamanho que automaticamente foi capaz de nos reaproximarmos de Deus em uma nova aliança, nos concedendo a morada celeste. Para que isso se torne realidade, devemos apenas nos comportar como humanos, isto é, demonstrarmos as qualidades que nos diferem dos outros animais. Somos imagem e semelhança de Deus. Essa característica única, presente apenas na raça humana, faz-nos sermos seres vivos altamente evoluídos, inteligentes e sábios. Devemos usar todas essas virtudes para amarmos uns aos outros, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Isso pode parecer difícil de início, mas se nos colocarmos no lugar do próximo, já cumpriremos esse mandamento. Pois quando sentimos empatia pelas pessoas, é fácil ser bondoso, compreensivo e benevolente. Se colocar no lugar do outro é ver uma situação ou um problema da maneira com que a pessoa encara. Isso significa que a dor do outro será a nossa dor. Desse modo, agiremos com discernimento e altruísmo. O maior pecado do mundo nos dias de hoje é o egoísmo. Cada vez mais, as pessoas só pensam em si e no seu próprio bem-estar. Isso as torna individualistas, egocêntricas, arrogantes, soberbas e, ao final, depressivas, pois não conseguem encontrar nenhuma pessoa que a suporte. O amor do nosso coração é a chave que abre as portas do coração de Deus. Esse sentimento nos aproxima dele e nos faz ter mais intimidade. O cristão, para ser diferente, deve andar na contramão do mundo, isto é, abdicar daquilo que o mundo prega como verdade ou como algo bom. Nem sempre o que parece bom é o correto do ponto de vista moral, ainda que pareça socialmente aceitável. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, podemos ver o verdadeiro significado de ser cristão. Ali está escrito: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é por acaso que nós cristãos usamos a cruz de Cristo como nosso símbolo maior. Fizemos de um instrumento de condenação um instrumento de salvação. Essa perfeita comunhão com Cristo nos torna mais próximos de Deus e mais suscetíveis à salvação. Ser salvo não é tão difícil quanto parece, porque Jesus já garantiu o nosso acesso ao céu. Nosso lugar já está reservado. Só precisamos seguir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, não seremos corruptos, gananciosos, egoístas, maldosos ou criminosos. Seremos apenas humanos, imagem e semelhança de Deus. A salvação sempre esteve ao nosso alcance. Basta que nos agarremos a ela. E ao final, veremos com nossos próprios olhos nosso Senhor, o Criador do céu e da terra. A vida eterna é algo que todos desejam, mas que poucos se esforçam para tê-la. Por isso as Sagradas Escrituras nos alertam que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, pois a maioria desiste no meio do caminho, se rende ao pecado e ao que ele oferece, vivendo uma vida completamente contrária aos preceitos morais ou cristãos. Ser honesto não é apenas um requisito para ser salvo, mas uma obrigação do ser humano. É algo básico. E essa simples atitude
separará muitos no fim dos dias. O joio será separado do trigo, porque ele não serve ao seu propósito. Não há como colher a semente que já está apodrecida. Ser salvo é mais fácil do que você imagina, porque a misericórdia de Deus alcança mesmo o último segundo de vida dos seres humanos. Sendo assim, mesmo o pecador contumaz poderá obter a salvação caso se arrependa verdadeiramente de tudo o que fez. Isso no último segundo de vida que lhe resta. Os trechos bíblicos "vai, não peques mais", "perdoe 70 vezes 7" e "ofereça outra face" são os pontos cruciais que definirão os salvos dos condenados. O arrependimento, o perdão e a empatia são a pedra angular do verdadeiro cristão. Se ele é incapaz de se arrepender de seus erros, de perdoar o seu próximo quando das ofensas, ou de se colocar no lugar do outro, ele não passa de uma farsa. E como farsante, será ignorado pelo próprio Deus e esquecido no último dia. Perdoar pode parecer difícil no começo, mas é o ato mais humano que se conhece. Além do que, quando perdoamos, nos livramos de um peso enorme, permitindo-nos deixar a ferida cicatrizar-se por completo. O arrependimento só é válido quando há o compromisso de não mais pecar, ou seja, uma renúncia àquilo que é errado. E a empatia significa nos amarmos na pessoa do nosso próximo. Com isso, seremos mansos e humildes de coração. Em conclusão, para sermos salvos, devemos ser apenas humanos. Embora soframos e choramos, sempre seremos capazes de nos reerguer e sempre com mais força de vontade. Isso nos torna aptos a amar e perdoar, buscando uma vida cada vez mais próxima da incentivada e desejada por Deus. Vivendo assim, estaremos em sintonia com Deus. E a salvação será apenas questão de tempo, ou seja, será uma mera consequência. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é ganho, como lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.